Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento da nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, hoje nós vamos implementar as funcionalidades para que a gente possa fazer um controle simples do fluxo de login do usuário. Nós já temos aqui no header o ícone do carrinho, um ícone que identifica o usuário e a palavra user. Essa área que tem o ícone e a palavra user nós vamos usar para poder ter um controle do login. Vai funcionar da seguinte forma: quando o usuário clicar neste ícone, se ele não estiver logado, vai aparecer uma janela de login, que vai ser um pop-up ou uma janela modal. Ele vai informar os dados básicos para fazer o login. Eu vou colocar aqui basicamente e-mail e senha. Quando ele entrar, a gente vai pegar esses dados dele, preencher aqui em cima o nome de usuário, no caso a gente vai usar o e-mail como referência, e nós vamos colocar um botão com a palavra sair para que ele possa clicar para fazer a desconexão caso haja necessidade. Então a gente vai procurar fazer estes ajustes nesta aula. Então vamos lá. No nosso projeto, no arquivo index.html, dentro da divisória chamada btn carrinho, lembre-se que a gente tem o ícone do carrinho e depois nós temos a divisória com o btn carrinho user, especificamente aqui com um spam, que é o ícone de fato que representa o usuário, e depois a palavra user. Então o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai identificar esse nosso spam aqui. Para poder ficar mais fácil a identificação dele, eu vou trabalhar com um ID. A gente vai definir um ID especificamente para esse nosso elemento. Vai ser btn open login. Esse btn open login vai ser o nosso botão que vai abrir o nosso login. Quando a gente clicar nele, ele vai abrir a janela para poder aparecer o nosso login. O nosso spam user só vai exibir o nome do usuário se o usuário estiver logado. Então eu vou apagar aqui a palavra user, porque não tem necessidade dela ficar aparecendo. Porém, é interessante que a gente defina aqui um ID ou uma classe para poder identificá-lo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um ID chamado nome usuário. Vou fazer aqui Shift Alt seta para baixo e vou criar mais um elemento, só que agora com o conteúdo sair, que vai representar o nosso botão sair, e como ele é um só apenas, eu vou colocar o nome btn logout. Então prestem bem atenção aqui que os ajustes que nós fizemos foi na divisória btn carrinho user. No spam do ícone nós colocamos um ID chamado btn open login, que vai ser para identificar o nosso botão. No nosso spam que tinha a palavra user, apaguei o user e defini um ID para poder identificá-lo como nome usuário. Abaixo criei mais um spam, colocando como conteúdo a palavra sair, para representar que ali vai ser um botão que representa que você pode sair, você pode se desconectar. E eu coloquei o nome aqui, btn logout. Salvei. Se a gente for observar, agora a gente tem basicamente depois do ícone, não tem mais o texto, mas a gente tem a palavra sair. Agora a gente tem que criar a parte que é correspondente à seguinte ação. Quando eu clicar no meu btn open login, eu quero abrir uma janela modal. Para isso, como o código da janela modal ele é um pouquinho extenso e eu vou economizar o nosso tempo de digitação, eu vou pegar aqui o código da minha janela modal, lembrando que sempre eu coloco na documentação, vocês podem acessar o arquivo que está no formato Markdown na descrição do vídeo, que aí você consegue colocar os códigos lá sem problema, revisar, estudar e tudo mais. Eu vou fazer aqui Ctrl F e vou pesquisar por identificação. A seção identificação é aquela que tem o cadastro do usuário. Eu quero colocar acima dessa seção, acima da section identificação, que é por volta da linha 279. Agora eu vou fazer Ctrl V para poder colar. Vou selecionar aqui o conteúdo, pressionar a tecla Tab para poder organizar a indentação. Percebam que a gente tem aqui basicamente uma section com uma classe chamada modal login e com a classe hidden, que é oculto ou escondido, com uma tag h2, com um botão btn close login, com um formulário chamado form logar, com os campos de e-mail, senha e um botão para você entrar, que é o btn logar. Além dessa section que representa a nossa janela modal, nós temos uma divisória chamada modal overlay, que é o fundo escuro da tela, que também vai ter a classe hidden inicialmente. Feito isso, percebam que eu adicionei aqui da linha 279 até a linha 301. Salvei. Se eu for olhar no meu browser, percebo que já aparece lá embaixo, já aparece a minha janela modal aqui. Só que essa janela modal ela tem que ser tipo pop-up. Ela tem que aparecer na minha tela no momento específico. E eu preciso, obviamente, fazer as formatações CSS que faltam. Eu já tenho muita coisa formatada aqui, porque a gente já tem aqui reaproveitamento do código CSS do que a gente já vem fazendo ao longo das aulas anteriores. Mas vamos lá. No nosso código,
nós vamos para o nosso arquivo CSS, lá para o final dele, que é por volta da linha 692, e a gente vai colocar o código CSS. Eu vou copiar aqui o código é relativamente extenso, então não adianta a gente ficar digitando esse código passo a passo, que ele vai demandar muito tempo. Então lembre-se, ele vai estar na descrição do vídeo, basta você acessar a descrição do vídeo e pegar lá o trecho de código, copiar e colar sem problema. Eu vou fazer aqui Ctrl V para colar, vou salvar. Percebam que eu adicionei aqui, deixa eu só fechar a janelinha de busca, eu adicionei aqui da linha 692 um seletor para minha classe ícone com a propriedade userSelectNone, e depois eu fiz aqui as formatações de 696 até 750 alguma coisa, a formatação da nossa janela modal. Então nós temos a formatação da janela modal, da tag H2 da janela modal, do overlay, que é o fundo da tela da janela modal, a classe hidden, que é esconder, ou escondido ou oculto, tanto para modal login como para modal overlay, e a classe show, tanto para modal login como para modal overlay. Ou seja, eu tenho uma classe show que serve para mostrar e eu tenho uma classe hidden que serve para esconder. Por padrão, ela começa escondida, tanto o fundo escuro como a janela modal. Eu tenho aqui a formatação do botão fechar, da minha janela modal, tenho aqui o estado dele no Hover, tem a formatação do botão enviar, que é do entrar ou logar, e aqui o nosso código vai até 755. A gente não vai mais mexer no CSS, a gente não precisa trabalhar com CSS, basta você salvar. Observando lá no nosso browser, percebam que agora não temos mais aqui a janela modal aparecendo em tela, mas ela está formatada. O que a gente precisa fazer agora é definir o comportamento dessa nossa janela ou dessas nossas ações. Então qual é a ideia principal? A ideia é assim, quando eu clicar no meu botão que representa aqui o usuário, eu quero mostrar a janela modal. Então essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então eu preciso selecionar esse botão, eu preciso selecionar a janela modal e o overlay, pelo menos, para poder mostrá-los em tela. E para isso, a gente vai lá no nosso código, lá em script, a gente faz Ctrl End para ir lá para o final, vou fazer aqui Ctrl ponto e vírgula, digitar aqui aula 25 e indicar que a partir daqui a gente vai trabalhar as ações correspondentes à nossa janela modal. Lembre-se que a gente precisa selecionar o nosso botão do usuário. Então lá no nosso HTML, se eu fizer aqui Ctrl F e pesquisar aqui Header, lembre-se que eu coloquei aqui um nome para aquele nosso botão que identifica o usuário, que é esse aqui, ó, BTN Open Login. Então esse aqui é o nome. Então lá no nosso script, eu vou fazer aqui const btn open login é igual a documents.querySelector e eu vou selecionar um elemento que é da classe não ID, então é jogo da velha aqui ao invés de ponto, que é do ID btn open login. Com isso eu consegui selecionar o botão. Agora eu preciso selecionar a janela modal. Então eu vou fazer aqui const modal login vai ser igual a documents.querySelector e eu lembro lá que a classe é modal_login. Vou fazer aqui Shift Alt seta para baixo. Eu tenho também que selecionar o overlay login, que também é da classe modal overlay. Então com isso aqui eu fiz a seleção do botão, que vai servir para eu poder abrir a janela do meu login, a janela modal e o fundo escuro da tela. Se você tiver com dúvida, vai no index, faz Ctrl F, modal underline, percebam que a gente tem aqui, ó, modal login e nós temos abaixo modal overlay. Então tudo beleza aqui, tudo tranquilo, não tem maiores dificuldades. Então com isso a gente já consegue, tendo a seleção desses três elementos, a gente já consegue definir o comportamento. A gente precisa mostrar a janela modal. Lembrando que ela está com a classe hidden, que é oculto, eu preciso adicionar a ela a classe show e tirar a classe hidden. Então basicamente é isso que a gente vai ter que fazer. Para ficar mais fácil, pensem da seguinte forma. Eu só vou abrir a minha janela de login quando eu clicar no meu btn open login. Então, meu btn open login, eu vou adicionar um escutador de eventos de clique para ele e vou executar uma arrow function, que é para eu poder executar uma sequência de ações. No meu caso, eu quero mostrar modal. A minha tarefa principal aqui é mostrar a minha janela modal quando eu clicar nesse botão. Só que essa função mostrar modal eu ainda não criei. Eu posso criá-la aqui abaixo, não tem problema. Eu vou criar utilizando a estrutura de arrow function. Const mostrar modal é igual uma arrow function, que é uma função flecha, que vai ter que fazer o que basicamente? Vai ter que pegar nosso modal login, que é a nossa janela, através do class list, fazer um add da classe show. Eu vou fazer aqui Shift Alt seta para baixo
porque a mesma coisa a gente vai fazer para o overlay. O overlay eu também vou ter que fazer um ADD da classe show. Eu vou pegar essas duas linhas, vou copiar e vou colar para baixo, e para garantir que ao mostrar a minha janela modal por fazer a adição da classe show, eu vou fazer também o remove da classe hidden. Aqui, ó, hidden. Eu vou fazer o remove da classe hidden. Então, prestem bem atenção. Eu vou adicionar a classe show na modal e no overlay e vou remover a classe hidden da modal e do overlay. Isso aqui são as ações que eu vou ter que executar para mostrar a minha janela modal. Fiz tudo isso, tenho que testar. No meu browser, vou clicar no botão. Percebam que apareceu a janela modal e o fundo apareceu aqui escuro, né? Se eu clicar no botão, não fecha, porque a gente ainda não programou. Se eu clicar fora, não sai. Se eu pressionar a tecla ESC, não sai. Se eu atualizar a página, vai sair. Agora falta a gente prover a funcionalidade para a gente poder fechar a nossa janela modal. Mas antes da gente ir para lá, preste atenção que a gente tem as seguintes possibilidades. Quando eu abrir aqui, eu tenho basicamente que ou clicar no botão Close da minha janela, ou após fazer o envio, fechar a janela, ou quando eu clicar fora. Então, quando eu clicar fora, seria clicar no Overlay. Clicar no Overlay, ou clicar no meu botão Close. Então, eu tenho essas duas possibilidades aí, tudo bem? Então eu vou só pressionar aqui F5 para atualizar. Vamos lá para o nosso código. Aproveitando que a gente está fazendo a seleção dos elementos aqui em cima, a gente já selecionou o botão que abre a janela modal, o overlay. Agora seria interessante a gente selecionar o botão que fecha a janela modal. Então const btn close login é igual a documents.querySelector. Acredito que seja um ID btn underline close login. Então observem que eu coloquei aqui btn close login com o ID, que é com a tralha na frente, que é o jogo da velha, btn close login. Indo lá no nosso HTML, lembre-se que a gente tem aqui, não é ID, né? É class. Então btn close login é uma class. Então aqui, ao invés da tralha, eu tenho que usar o ponto. Agora sim. Então eu já selecionei aqui o btn close login. Já selecionei o overlay, já tenho o modal, já tenho o botão que abre e fecha. O que eu preciso fazer agora é criar uma função para fechar a janela modal e colocar um escutador de eventos para essa situação especificamente. Então vamos lá. Eu vou pegar o mesmo código aqui do mostrar modal, vou copiar, vou colar para baixo. Tem repetição, depois a gente pode refatorar isso aqui, mas o foco da aula de hoje não é refatorar. Eu vou criar uma função chamada fechar modal, que a função dela é fazer um chaveamento, ou seja, ela vai fazer as ações contrárias do que está listado aqui. Onde tinha que adicionar, a gente vai remover, onde tinha que remover, a gente vai adicionar. Então, basicamente, a gente vai fazer um toggle com repetição. Então, aqui, modal login add, onde está add, eu vou colocar remove. Add, remove. Remove, eu vou colocar add, e aqui onde está remove, eu vou colocar add. Então, basicamente, a gente está fazendo aqui só um toggle, que é um chaveamento da ação contrária. Eu vou fechar a janela modal removendo a classe show da modal e do overlay e adicionando a classe hidden para modal e para o overlay, beleza? Agora eu preciso colocar um escutador de eventos. Só que eu vou economizar aqui o tempo de vocês, porque a gente não vai colocar um escutador de eventos só no btn close login. A gente precisa, para um evento de clique, no btn close e no overlay login. Então, antes aqui das funções de mostrar e fechar, eu vou criar um escutador de eventos para o meu documento todo, para o meu document. Eu vou colocar um add event listen para o evento de clique. Deixa eu só ajeitar aqui, clique, e vou trabalhar aqui com uma arrow function. Então deixa eu só organizar aqui, abrir as chaves. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fechar modal. Então deixa eu só selecionar aqui, para facilitar aqui o processo de execução. Eu vou fechar janela modal quando eu tiver um evento de clique. Só que esse evento de clique, ele pode ser disparado por dois elementos. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Dentro do argumento da minha arrow function, eu vou pegar como parâmetro o meu event, que é o meu evento, e eu vou fazer a seguinte verificação. Se o meu event.target, que é o meu elemento alvo, for idêntico a overlay login, se for o overlay login que foi o meu elemento alvo, ou seja, se eu cliquei no overlay login, eu quero fechar modal. Ou vou fazer a mesma coisa, event.target, se o meu elemento alvo foi o btn close login, percebam, então
eu vou fechar a janela modal. Então eu vou fechar a minha janela modal se o meu elemento alvo que disparou meu evento for o overlay login ou se o elemento alvo foi o btn close login. Feito isso, percebam que a gente capturou o evento de clique. Vou lá fazer os testes. Cliquei no ícone, mostrou a janela. Se eu clicar no X, fecha a janela. Testar de novo. Apareceu? No X, fechou. Apareceu? Vou clicar no overlay, que é na minha tela. Fechou. Cliquei aqui no header, não está fechando, porque o header não faz parte do overlay. O overlay está nessa parte aqui de baixo, não é? Então, se eu clicar no overlay, ele fecha sem problema. Então, a gente conseguiu prover todas as funcionalidades correspondentes às ações para mostrar um formulário, no caso, em uma janela modal ou num pop-up, para que a gente possa controlar o processo do fluxo do controle de login. Porém, esse controle de login ele tem que ser feito utilizando recursos um pouco mais elaborados da nossa linguagem. No front-end, a gente faz parte desse trabalho, mas não é geralmente recomendável você fazer todo o controle de login, fazendo controle de sessão no front-end. A gente até pode fazer aqui parte do trabalho, e eu vou mostrar para vocês parte do trabalho como que é feito, mas o restante a gente vai aprimorar e aperfeiçoar nas próximas aulas. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou fazer Ctrl+End para ir lá para o final, eu vou colocar aqui Ctrl ponto e vírgula, eu vou colocar assim, controle de login, que é só para indicar que a partir deste momento agora, a gente está fazendo ações correspondentes a um controle de login, e é um controle de login simples. Lembre-se, a gente não está fazendo um controle de login completo, correto, perfeito. É só para que você entenda como funciona a lógica desse processo. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte, eu preciso, quando acessar o formulário de login, eu preciso pegar o e-mail, preciso pegar a senha, capturar esses dados, fazer algum tipo de validação e quando eu clicar em entrar, eu preciso pegar esses dados e guardar o nome do usuário aqui, que é o e-mail, e fazer exibir a palavra sair lá em cima. Essa palavra sair, ela não pode estar aparecendo diretamente. Isso já é um ponto que a gente tem que corrigir. Eu tenho que esconder essa palavra sair, que é o nosso botão sair, porque ele só pode aparecer se eu estiver logado. Se eu não estiver logado, não tem nem sentido dele estar aparecendo lá em cima. Então a gente tem que fazer um controle da exibição do e-mail e da palavra sair aqui em cima, se o usuário estiver logado. É um controle super simples. E se a pessoa clicar em sair, aí a gente faz a limpeza, tira o nome do usuário e esconde a palavra sair. Então a gente vai procurar fazer esse controle de fluxo de uma forma bem rápida e simples aqui para que vocês entendam o essencial, para que a gente possa aprimorar e aperfeiçoar ao longo das próximas aulas. Vamos lá no nosso código. A gente precisa basicamente do quê? Lá no Ctrl F, eu vou pesquisar aqui header. E aqui, lembre-se que na parte de cima a gente tem um span com o ID nome usuário e o btn logout. Então eu preciso selecionar esses elementos para poder ter o meu controle de login, beleza? Então lá no meu script eu vou criar const nome usuário é igual a documents.querySelector da classe, no caso não, ID, né? Jogo da velha, nome, underline, usuário. Então percebam, a const nome usuário, eu estou usando aqui o querySelector para pegar jogo da velha, nome usuário. Shift Alt, seta para baixo, btn logout. btn logout é o nosso botão de desconectar. Documents Query Selector e aqui é também um ID, então btn underline logout. Então eu consegui ali já selecionar os dois elementos mais essenciais. Porém, a gente tem que entender que vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho um formulário de login, essa parte aqui a gente já selecionou, não é? Então vou fazer Ctrl F, form underline logar. Então eu tenho aqui um formulário chamado form logar. O meu form logar tem o e-mail login, que é por ID, ele tem o ID, ele tem senha login e tem aqui um botão com a classe btn logar. Então eu preciso selecionar formulário, campo de e-mail, campo de senha e o btn logar caso haja necessidade de eu utilizá-lo, mas até onde eu lembro, em princípio não tem utilidade. Vamos selecionar inicialmente só o formulário e os dois campos, para que a gente possa fazer o fluxo ali de manipulação. Então eu vou fazer também essa seleção. Const formulário logar é igual a documents.querySelector. No caso lá eu tenho ID, então ID não é classe, né? Form logar. Deixa eu rever, porque senão eu posso me esquecer. Então form, classe, form logar. Os campos de input estão com ID. Então ID, e-mail login e senha login. Então eu vou fazer aqui Shift Alt, seta para baixo e eu vou pegar aqui e-mail login e eu vou selecionar aqui jogo da velha e-mail underline login. Shift Alt, seta para baixo, senha login, embaixo
mesmo esquema, jogo da velha, senha, login. Então eu consegui selecionar formulário logar, e-mail login, senha login. O que eu preciso fazer é colocar um escutador de eventos no meu formulário. Quando eu tiver um evento de submissão, eu tenho que pegar esses dados, fazer algum processo de validação, armazenar essas informações em algum lugar e colocá-las lá no header para poder identificar que o usuário está logado ou não, beleza? Então a gente vai fazer isso. Formulário logar, eu vou fazer aqui um escutador de eventos para o evento de submit. Vou trabalhar aqui com uma arrow function e dentro dessa arrow function eu vou colocar todos os meus comandos. O que eu vou fazer? Eu vou subir aqui o código para ele poder ficar o mais legível possível. Vou clicar aqui no botão de explorador de pastas para poder recolher, que eu acho que vai ficar melhor para a gente poder visualizar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu que é o meu event, e fazer a prevenção de comportamento, que é o e.prevent default, que é para evitar que o meu formulário seja submetido quando eu clicar no botão de submit. Então já fiz só isso aqui. Se eu for fazer um teste básico, vier lá no formulário, se eu clicar aqui em entrar, observem que ele está pedindo para preencher. Vou preencher aqui rapidinho alguns dados fictícios. Cliquei aqui em entrar, observem que ele fez, mas não submeteu. Não enviou o formulário, beleza? Mas eu já consigo fechar. Se eu abrir, os dados ainda são preenchidos. Se eu pressionar a tecla F5, ele vai atualizar, vai limpar, tudo beleza. Então a gente precisa fazer o resto do processamento. O que a gente precisa fazer? Eu preciso pegar os dados, no caso aqui o e-mail e senha. Então depois de prevenir, eu tenho que fazer aqui as ações de pegar dados e validar para autorizar entrada. Então são as ações que eu iria fazer. A gente vai fazer só um console.log, basicamente deles, email.login.value, vírgula, senha login.value. Só com isso aqui eu já consigo pegar os dados que vão ser preenchidos. Percebam lá que a gente vai fazer um teste bem rapidinho. Cliquei para fazer o login, vou preencher aqui um e-mail, vou colocar a senha aqui 123, entrar. Percebam, cliquei aqui em entrar, apareceu e-mail e senha. Se eu aumentar aqui, acho que vai ficar mais legível para a gente, fica melhor para a gente poder ver. Então a gente está conseguindo pegar as informações sem problema. Só que a gente tem que pegar a informação do e-mail e colocar aqui em cima em nome de usuário. A gente precisa fazer isso. Outra coisa, esse nosso botão sair aqui, ele está aparecendo. E ele não tem que estar aparecendo, ele tem que estar escondido antes de tudo. E até onde eu lembro, ele está bem aqui em cima, que é o BTN Logout, né? Então, antes do nosso escutador de eventos, a gente pode pedir para esconder o nosso BTN Logout. Lembre-se que nós temos duas funções, uma função chamada mostrar elemento e a outra ocultar elemento. Então, com a função ocultar elemento que nós criamos em aulas anteriores, a gente vai ocultar o BTN Logout. BTN Logout. Observem que eu estou fazendo aqui, vou fazer Ctrl ponto e vírgula, eu vou esconder o botão sair. Eu vou até colocar na mesma linha aqui, acho que fica melhor. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa linha é escondendo o botão sair. Observem lá, atualizei aqui, ó, o botão sair está escondido. A ideia que falta para a gente poder finalizar é isso aqui. Eu vou clicar, tenho que pegar um e-mail e uma senha. Quando eu clicar em entrar, eu vou fazer a submissão do formulário. Eu preciso pegar o e-mail digitado e colocar aqui em cima. E eu preciso fazer exibir novamente ali a palavrinha sair, beleza? Dentre outras ações que a gente vai fazer também. Então, o que a gente precisa fazer? Dizer que nome usuário, o conteúdo dentro dele, que é o inner HTML, vai ser igual ao e-mail login.value. Então percebam que se aqui eu pego o valor do e-mail que foi digitado, então eu passo esse valor do e-mail como conteúdo interno do HTML do nome do usuário. Pronto, só isso. Outra coisa, eu sei que tem uma função chamada mostrar elemento. Aí eu peço para mostrar agora o BTN Logout. Então eu vou mostrar o e-mail e vou mostrar o botão sair. Então aqui é relativamente simples. Só que não é só isso, a gente também ainda tem algumas duas ações que são super simples. A gente precisa limpar o formulário, ou seja, o formulário logar, eu vou precisar fazer um reset dele e eu vou precisar fechar a minha janela modal. Então, fechar modal. Então eu preciso fazer todas essas ações aqui. São várias ações, né? Então eu preciso fazer um processo de validação dos meus dados, isso a gente só vai fazer numa outra aula, em um outro momento. Eu preciso mostrar o dado do usuário que está logado, no caso eu estou colocando o e-mail. Eu vou mostrar o botão de logout, que é o botão sair. Eu vou resetar o meu formulário de login e eu vou fechar a janela modal do meu formulário. Feito isso, vou fazer aqui um teste básico. Atualizei,
Percebam, vou clicar para fazer o login. Vou pegar lá o e-mail, vou colocar a senha 123, vou clicar em entrar. Percebam que apareceu aqui o e-mail e apareceu o botão sair aqui em cima. Tudo certo. E se eu clicar, eu posso novamente fazer o processo. Posso colocar um outro e-mail, posso colocar uma outra senha, que a gente não está fazendo validação de todo o processo aqui. Porém, para a gente finalizar a aula de hoje, pelo menos a gente vai fazer mais uma funcionalidade, que é a seguinte. Quando eu clicar no meu BTN Logout, eu quero esconder ele e eu quero tirar o nome do usuário que está lá em cima. Eu quero limpar, que é como se fosse fazer a desconexão, né? Seria de fato o desconectar. Essa seria a ideia. E a gente vai fazer isso da seguinte forma. Eu vou inclusive criar uma função chamada const logout aqui na estrutura de arrow function, e lembre-se que a ideia é, eu preciso esconder o meu btn logout, que é essa ação aqui de cima, que é o ocultar elemento btn logout. Eu preciso pegar o nome do usuário, o conteúdo lá do HTML, e eu preciso limpar. Então, basicamente, eu preciso fazer pelo menos essas duas ações aqui, que são as ações correspondentes ao meu logout. E, inclusive, antes disso, ou após, não tem problema, a ordem aqui não vai alterar o resultado, porque a gente está trabalhando com arrow function, eu tenho que colocar um escutador de eventos para o meu btn logout. Então, btn logout.add event listener, vou colocar um escutador de eventos de clique e dizer que eu vou executar a função logout. Eu só vou passar ela aqui. Observem que eu coloquei só ela direto, eu não preciso passar aqui assim não, tá pessoal? Só vai disparar a função logout, só vai disparar minha função logout quando eu tiver um evento de clique. Percebam que a gente vai fazer o teste aqui bem rápido. Cliquei para poder fazer o login, coloquei um e-mail, coloquei uma senha, entrar. Feito isso, percebam que está aparecendo. Se eu clicar em sair, ocultou o botão sair e sumiu lá os dados do usuário. Se eu atualizar aqui a minha página, percebam que não tem nada, né? Beleza. Eu vou fazer aqui com outro e-mail. Eu vou colocar aqui edson@mail.com, colocar de novo a senha 123, entrar. Percebam que está funcionando perfeitamente. Cliquei em sair, também está funcionando perfeitamente. Ou seja, na aula de hoje nós vimos as funcionalidades correspondentes às ações necessárias para a gente fazer um controle do fluxo de login para identificar que o usuário está logado na nossa aplicação. Porém, sem controle de sessão. A gente vai aprimorar essas funcionalidades a partir das próximas aulas. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve Debs, até a próxima!